Olá, meu nome é Daniele, sou professora aqui do IFCE Campus Petrolina, das disciplinas pedagógicas. Sou formada em pedagogia, tenho mestrado na área do ensino. E há 2 anos atrás, em 2015, o professor Fábio me convidou para fazer parte do projeto que ia trabalhar com os programadores do futuro. Então, o que me estimulou a fazer parte desse projeto? O projeto ele tem uma perspectiva de trabalhar com a inovação dentro da educação. Então, a gente vem com o perfil de que o professor se reinvente. Né? Ele vai reinventar as aulas dele de uma forma que ele vai trabalhar a partir de desafios. Ele vai desafiar o aluno a trabalhar a partir da cognição. Não é que no dia a dia do contexto da sala de aula a gente não trabalhe com isso, trabalha, mas a gente trabalha muito atrelado, preso muitas vezes, aos conteúdos que estão propostos dentro da grade curricular, né, da matriz curricular dos cursos. E o projeto que Fábio idealizou naquele momento era um projeto que vinha trabalhar com a questão do ensino de programação, a partir da programação desplugada, né, e com um estímulo aos alunos participarem da UBI, alunos de escolas públicas, crianças do ensino fundamental, que é um público totalmente diferente do que o IF trabalha. Né? A gente trabalha com alunos do ensino médio. E a ideia era justamente trabalhar com alunos do ensino fundamental. E o que me estimulou não foi só essa possibilidade, mas também o fato de que a gente estava trazendo alunos da licenciatura em computação, alunos que estão dentro do processo de formação para se tornarem educadores, para trabalhar a sua prática dentro das escolas, aqui dentro da nossa escola, né, onde eles vão se preparar para lidar com um público diferenciado, que não é um público do ensino médio, onde eles fazem os estágios supervisionados, mas é um público do ensino fundamental. De lá para cá, o projeto ganhou uma dimensão onde a gente não poderia deixar mais o projeto ser considerado apenas voltado para programadores do futuro. Ele tem uma roupagem maior, né? Então a gente pensou numa academia que vai formar esses alunos para pensar computacionalmente, né? E pensar de uma forma que estimule todas as possibilidades cognitivas, como eu posso dizer, ele vai pensar o raciocínio lógico matemático, o pensamento computacional, vai trabalhar com a gamificação. Então, é algo muito maior do que quando a gente começou há 2 anos atrás. A gente percebeu uma vertente, né, digamos assim, um diferencial dentro do processo educacional, e por isso que ele é de inovação. E o que ele traz também, que é muito bacana, pelo menos para mim que não lidava. Eu não trabalhava com os alunos do ensino médio. E o projeto, ele traz a possibilidade para mim, que sou educadora, que estava trabalhando apenas com a formação de educadores, de futuros professores da licenciatura em computação, para trabalhar também com alunos do ensino médio, né, com os nossos alunos do médio integrado, que estão envolvidos agora dentro do projeto, não apenas para fazer os seus trabalhos de conclusão de curso, mas para serem monitores, né, para construir materiais, construir aplicativos. E esse material todo que eles vão estar construindo, eles vão construir a partir da realidade desses nossos alunos, do que eles identificam dentro do projeto, né, de uma necessidade, e eles vão verificar a usabilidade, eles vão ver como é que é a aplicabilidade disso, eles vão ver ferramentas, vão ver tópicos, tudo isso a partir das vivências que eles têm, tanto com os alunos do ensino fundamental, como os próprios colegas do ensino médio, que eles passam a conviver. E aí, o que eu faço dentro desse projeto? Eu tenho o desafio de pensar aí a parte pedagógica, né? Qual a teoria que melhor se enquadra? Qual o melhor teórico, melhor forma de trabalhar essa aprendizagem com os nossos alunos? E aí eu trago para vocês uma dessas teorias, né? Não é a única teoria que a gente está abordando, porque o projeto, como eu falei, é um projeto novo, 2 anos para cá, mas ele vai nos proporcionar pensar a educação de uma forma mais significativa. E dentro dessas aprendizagens, dentro de todas essas teorias que perpassam no processo educacional, a gente vai ter a teoria do David Altshuler, né, que ele foi um idealizador que pensou na aprendizagem significativa. Mas por que Altshuler pensou nessa aprendizagem? Ele nasceu em Nova York em 1981,
faleceu recentemente em 2008, né? Então, por que ele pensou? Oswald é de uma família judia, de imigrantes da Europa Central, onde ele cresceu insatisfeito, né, com a educação que ele recebeu, que foi uma educação muito punitiva, que era aquela educação tradicional, onde o aluno passava por vergonha, né, era violenta, era reacionária. Então ele passou por um processo educacional que foi muito, como é que eu posso dizer, oprimido, que ele sofreu opressão, que ele passou por vários percalços aí, e isso o estimulou. Depois que ele fez o curso de medicina e que se especializou na psiquiatria, ele pensou em trabalhar na questão da psicologia educacional. Vamos pensar numa aprendizagem, numa educação que de fato faça com que o aluno aprenda, que tenha um significado, uma significância para esse aluno. Então, por isso a gente escolheu essa aprendizagem, porque a gente acredita que o aluno hoje, né, ele tem que ter significado. Ele não vai aprender porque eu quero que ele aprenda, né? Ele tem que aprender porque ele vê significado naquilo. E ele faz essa correlação do que ele vê dentro da escola com a vivência que ele tem fora da escola. E aí o pontapé que a gente tem quando a gente vai pensar em educação, uma aprendizagem significativa, é a gente ter consciência de que nós somos seres humanos. E nós nascemos para nos autoconstruir. Diferente dos outros animais, o que a gente vai passar? A gente vai passar por um processo de aprendizagem. A gente vai aprender a falar, a gente vai aprender a andar, a gente vai aprender a ler, a gente vai aprender a escrever. Então, todos os estímulos possíveis que a gente der para esse nosso desenvolvimento cognitivo são fundamentais. E aí a interação da gente com outras pessoas, a interação da gente com nós mesmos a partir do nosso desenvolvimento cognitivo, né? E a nossa vida em comunidade é que são fundamentais para que a gente passe a aprender de uma forma significativa. E aí, o que a gente vai ter sobre essa aprendizagem significativa? Tá? A primeira coisa que a gente tem que entender sobre a aprendizagem significativa é que ela usa dos nossos conhecimentos prévios. Ele parte do pressuposto de que a gente vai chegar na escola, ninguém chega na escola sem saber de nada, né? A própria criança, ela tem uma vivência em casa. Então, o conhecimento que ela traz prévio é fundamental para dentro da escola. E essa aprendizagem, esse novo conhecimento, ele parte a partir de uma interação que vai ser não literal e não arbitrária. Por que não literal? Porque quando a gente fala assim, algo literal, eu estou falando que ela tem um sentido exato. E no caso, ele não vai ter esse sentido exato, né? É arbitrário. O arbitrário parte do quê? Arbitrário, ele vai passar de um capricho, de uma imposição de alguém. E a aprendizagem, gente, ela não é imposta. Ela não é imposta. Para mim aprender, eu tenho que estar predisposto a aprender. Então, eu não tenho que impor isso a ninguém. Então, isso é fundamental dentro do processo de aprendizagem significativo. E aí a gente vai ter um sentido. Qual é o sentido que aquilo tem para mim? E depois eu vou ter o significado daquele livro. O sentido, ele está relacionado com as minhas vivências. Quais são as vivências que eu tive ao longo da minha vida? E aí eu vou ter um sentido. Por exemplo, o sentido de gato, para mim, Daniele, pode ser um. Já o sentido de gato para você, que está aí me vendo, pode ser outro. Você pode pensar no gato, por exemplo, quando eu digo logo gato, você pode pensar gato no bichinho de estimação. E eu posso pensar que gato naquele homem bonito que é um gato. Entendeu? Então, qual é o sentido? Só que tem um significado. Qual é o significado que a sociedade tem da palavra gato? Então, esse significado é que faz a diferença. Esse significado é que a gente vai querer trabalhar com os nossos alunos. E aí existem duas condições para que de fato aconteça essa aprendizagem, que ela seja uma aprendizagem significativa. A primeira é que o material de aprendizagem ele tem que ser potencialmente significativo. E o segundo é que esse aprendiz tem que apresentar predisposição para aprender. Mas o que significa isso? Eu tenho um material de aprendizagem que seja significativo, eu estou pensando que material? Os livros, as aulas, os aplicativos, tudo isso ele tem que ter um significado lógico para mim. Tá? Eu não tenho que aprender porque a escola quer que eu aprenda.
E aí você vai começar a se questionar o que de fato que a escola está trazendo para esse aluno. Será que ele está trazendo conteúdos que de fato são necessários? Ou são conteúdos simplesmente que a gente aprende para passar numa prova? Né? E aí esse conteúdo ele vai estar, de fato, estimulando o meu raciocínio, meu desenvolvimento cognitivo, vai estar trabalhando com a questão do raciocínio lógico-matemático, ou não? Eu estou simplesmente aprendendo para passar numa prova, né? E por isso ele esquece. Tá? Não significa dizer que dentro da aprendizagem significativa, os conteúdos deles também passam pelo processo de eu esquecer, de eu não lembrar que estudei aquilo. Tá? Mas qual é a grande diferença? É que quando você tem uma aprendizagem significativa, ele fica ali, na sua caixinha, na sua memória. Quando ele for necessário, você vai resgatar, você vai se utilizar dele, desse conhecimento que você já teve anteriormente, e você vai remodelá-lo, refazer, resgatá-lo, para que você passe a ter uma aprendizagem significativa, né? Qual é o segundo momento dessa aprendizagem? Eu tenho que estar predisposto a aprender. E estar predisposto, gente, não significa dizer que eu vou querer aprender aquilo que é imposto, né? E também não significa dizer que por alguma razão eu não vá aprender aquelas teorias que a gente vê ali dentro da escola, dentro da sala de aula, os conceitos. Não, por algum motivo, talvez por eu ter a consciência de que aquele conteúdo é importante para eu passar, é importante eu passar no fundamental, é importante eu passar no ensino médio, para que eu possa vir a ter a minha vida consolidada e tudo, entrar dentro da universidade, estudar aquilo que eu gosto. Então, a predisposição, ela está relacionada à vontade que eu tenho, né? Que o meu paciente tem de que eu aprenda alguma coisa. E aí, isso é uma grande sacada da academia. O que a gente faz com esses alunos? A gente traz conteúdos, a gente traz uma metodologia diferente para eles, conteúdos que são próximos à realidade deles. Não que a gente não queira trabalhar com raciocínio lógico matemático, com a questão da computação desplugada, não que eu não queira trabalhar com pensamento computacional, trazer a questão do algoritmo. Não, nós vamos trabalhar tudo isso, só que de uma forma diferente. E aí, quais são as etapas que a gente precisa passar dentro desse processo, né? Que o nosso aluno vai passar? Historicamente, a gente vinha de um processo de educação onde a gente chegava e impor o conteúdo, o aluno não fazia questionamento e a gente só jogava a informação e esse aluno, automaticamente, ele era obrigado a aprender, né? A memorizar esse conteúdo. A ideia da aprendizagem significativa, ela parte de um pressuposto diferente. Você vai chegar em sala de aula e você vai fazer um questionamento com o aluno. Você vai fazer perguntas para esse aluno. Só que, quando você está fazendo isso, você não tem que já contextualizar, não. Você não tem que já elucidar, não. Você tem que deixar mesmo que o aluno fique ali se perguntando, cria aquele sentimento de dúvida, né? E aí o aluno, ele vai passar por aquele processo de se questionar, de ver a ideia, de buscar o que ele sabe sobre o tema. Como eu falei anteriormente da questão do gato, né? O que ele sabe sobre o gato? Né? E aí, posteriormente, o professor vai trazer algumas informações, não respostas, porque lembra que a gente é inovador, e quando a gente é inovador, a inovação parte disso, dos questionamentos. Então, ele vai trazer perguntas e não respostas. Perguntas que ele sabe a partir das vivências que ele tem com os alunos, do que aquele aluno, por isso é importante você conhecer o aluno. O que aquele aluno tem, por exemplo? Tem aluno que vai ter computador em casa, tem aluno que não tem, né? Tem aluno que vai ter acesso à internet, vai ter aluno que não vai ter. Então, algumas orientações que ele vai dar, ele vai partir muito dessas vivências, do que ele sabe que o aluno sabe. E aí, depois disso, o que o aluno vai fazer? Ele vai se reconfigurar. Ele vai ampliar, ele vai reconfigurar e vai pensar, não, qual é o gato que eu quero? Não é esse gato, o gato é um animal, ele é um ser vivo, e ele vai, começa a estruturar e a fazer a lógica do pensamento dele. E, por fim, ele apresenta essa teoria para os demais colegas, que é onde ele vai ter essa troca de informações com os demais colegas, e ao término da aula, vocês vão ter construído um significado o tema que foi proposto. No caso, eu estou
né, fazendo uma comparação com o tema gato. Mas vocês poderiam, por exemplo, fazer, vamos supor que a gente vai trabalhar o sistema de funcionamento dos rios, né? E trazer uma história onde eu vou fazer um comparativo entre os sistemas do rio, como é que funciona o rio, com o sistema de funcionamento do sistema circulatório. Vocês sabem já como funciona o sistema circulatório, mas não sabem como funciona o sistema rio. Mas vocês vão fazer essa comparação. Qual é a relação que tem entre um e outro, enquanto sistemas, né? E aí eu estou trazendo aqui a parte de ciência, mas você poderia pensar na questão dos conteúdos da computação, né? Qual é a relação que você vai ter, por exemplo, entre o algoritmo, entre a matemática, e você vai trazendo esses exemplos para o seu aluno a partir dos temas que você vai trabalhar, mas sempre questionando, não trazendo respostas. Tá? Isso é o primordial dentro da aprendizagem significativa, é provocar o aluno. Esse aluno ele tem que ser provocado. E aí, o que a gente tem dentro da academia que vai estar propondo isso? O Game Jam, eu não sou muito boa em inglês, tá? Que tem um aprendizado baseado na questão dos jogos, o Storyline, que vai ter a contação de histórias, o aluno vai se envolver nessa contação, a computação desplugada, que vai ensinar a computação sem que o aluno tenha o uso do computador, que isso é uma sacada muito interessante, porque se a gente está trabalhando com alunos que são alunos de escolas públicas, é o nosso foco principal, alunos de escola pública, esse aluno muitas vezes não vai ter esse computador em casa, então para trabalhar todas aquelas habilidades que a gente quer, raciocínio lógico matemático, trabalhar a questão da leitura, trabalhar a escrita, trabalhar histórias, tudo isso é interessante que ele aprenda sem estar preso ao computador. E a gamificação, que é o que a gente traz aí de motivação com os alunos, né? Porque eles vão se estimular. Toda criança gosta de jogar, seja do ensino fundamental, seja do ensino médio. Elas gostam de jogar. E esse jogo atrai. E aí, essa atração que ele vai ter para o aluno para participar, qual a história, a pontuação, a premiação. Então, o envolvimento dessas 4 metodologias é que vão tentar proporcionar essa aprendizagem significativa para o nosso aluno. E por fim, o que a gente tem assim para trazer para vocês que vocês têm que ficar claro sobre a aprendizagem significativa. Existe uma aprendizagem que se chama aprendizagem mecânica, que é essa que David já questionava, que é essa que muitas vezes a gente encontra dentro da escola, que é aquela que vai exigir do aluno o copiar, o colar, o decorar, que é o que vai ser facilmente esquecido, né? Você esquece, por exemplo, eu, Daniele, eu lá me lembro do que foi que eu estudei no ensino fundamental, no ensino médio, eu vou me lembrar de tudo? Não vou, então, porque muitas vezes eu trabalhava. Sabe como que eu trabalhava geografia dentro da minha escola? A professora fazia várias perguntas, né, questionário, e você respondia cada uma daquelas perguntas e na hora da prova ela cobrava exatamente tal e qual ela respondeu. Então, se você me perguntar algumas coisas de geografia, eu não lembro porque eu estudei simplesmente de uma forma mecânica. Tá? Ela não estava querendo de mim uma compreensão, ela estava querendo decoreba. Como é que a história era estudada anteriormente? Da mesma forma, prezar data, dia, ano que aconteceu, e não acontecimento em si. E não que aquele acontecimento é primordial para a minha aprendizagem hoje, para eu me reconhecer enquanto pessoa. Então, essa aprendizagem é a aprendizagem mecânica. A aprendizagem não, que traz uma incorporação, que implica uma compreensão, uma transferência, que me explica, que me descreve, né? Que eu tento enfrentar uma situação nova, que eu pego aquele conteúdo da história e trago para a minha vida e me reconheço enquanto pessoa a partir de toda essa história que a gente vivenciou. Então, isso é aprendizagem significativa, isso é educação inovadora, isso é academia Ractal. Então, por fim, gente, hoje, de fato, agora terminando, né, eu me despeço de vocês e a gente se encontra aí em novos vídeos para estar dando uma orientação de como vocês vão trabalhar aqui dentro da academia. Até logo, tchau!